colocar o... Vamos ver. Eu acho que esse aqui, ó, né? Esse é do meu... Não, mas cadê o negocinho que tinha que ter um... Então deixa eu pôr aqui. É? Pronto. Já sempre falar no microfone, né? Sim, aham, eu já falei com E até as perguntas aí, na hora das Tá, perguntas. pode deixar. O passador de slides não tá ali, né? Ligado ali, né? Esse aqui não tá funcionando, né? Como assim? Ah, tá. Entendi. Você já colocou? Tá funcionando? Então tá. Dá? Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome da Pante, a presença de todos aqui nessa manhã de sábado, né? Tem um público bem significativo, a gente fica bem feliz, né, de saber que tantas pessoas interessadas aí nos assuntos das nossas reuniões científicas. Então, a gente realmente gostaria de agradecer a todos aí, esperamos que, e com certeza, né, de que essa manhã aí vai ser muito produtiva, com muita informação nova, né, um assunto bem atual, e que a gente, como médico do trabalho, ainda não domina tanto assim, e com certeza vamos ter bastante dúvida, bastante informação aí para a gente adquirir durante essa manhã, certo? Então, nós vamos dar início, convidando, então, para começar a passar a sua palestra aqui para a gente, o doutor Marino Rodilha, tá? Consultor de recursos humanos, atuando na consultoria executiva Outsourcing, certo? Por favor, doutor Marino. Nós temos 1 hora de palestra, tá? O tempo de... Aí a gente vai fazer um intervalinho para um coffee, depois nós retornamos aí com a segunda palestra da manhã, certo, gente? E as perguntas daí a gente deixa para o final, para a gente otimizar bem o nosso tempo, tá? Obrigada. Oi. Bom dia. Eu acho que a parte mais interessante vai ser a do coffee, viu? Outro dia eu estava fazendo uma apresentação. Então, bom dia a todos, né? A gente está aí nessa agitação, começa embalado, né? Outro dia eu estava fazendo uma apresentação e aí me fizeram a pergunta dizendo o seguinte: quer dizer que nós vamos esclarecer todas as dúvidas do e-social, né? Você consegue tirar as dúvidas da gente? Eu falei, tirar a dúvida eu não sei, mas o sono com certeza, né? Porque nós vamos falar aqui um pouquinho de um processo do e-social que talvez a gente não entre tanto na expectativa da medicina do trabalho. Nós vamos falar um pouco do impacto administrativo que o e-social vai trazer e como é que isso vai mexer com toda a estrutura de funcionamento. Não tem nada de novo, vocês já sabem disso. A lei continua sendo a mesma, a estrutura está tudo igual, o que vai mudar são os processos administrativos disso tudo. Mas vamos lá, então vamos falar um pouquinho aqui, só para vocês poderem acompanhar com a gente rapidamente aí. A executiva é a consultoria com a qual eu estou trabalhando. A gente tem 15 anos de experiência nessa área de recursos humanos, com sistemas de produtos que a gente tem. Hoje nós estamos gerenciando em torno de 40 mil empregados e 600 empresas envolvidas dentro desse processo. Nós falamos tanto de folha de pagamento, gestão de terceiros, afastados, enfim, tem algumas coisas aí. Então, acho que já tem um bom caminho que a gente está tratando aí, né? Esses daqui são os produtos que normalmente a gente administra, né, nesse processo, terceirização de folha, gestão de pontos, gestão de terceiros. Todo mundo entende disso, né? É um negócio danado isso. O e-social executivo é um produto que a gente está bastante empenhado e desenvolvendo agora para implantação e tudo mais. Gestão de afastados e atestados médicos, consultoria e auditoria, relações sindicais e também pequena, microempresa que a gente tem um produto lá. Nossos clientes estão aqui. Claro que aqui temos grandes clientes, né? Volvo, Nissan, Philip Morris, Boticário, Philips, enfim. Temos grandes empresas onde nós estamos trabalhando nesses produtos. Claro que temos pequenas empresas onde tem uma demanda muito grande, uma carência administrativa dentro desses cenários que a gente pode otimizar e traduzir como um resultado de trabalho. Vamos lá, falar de e-social, né? Claro que aqui eu estou falando de empresa. Sua empresa está preparada para isso? Então, a gente vai falar um pouco dessa contextualização da empresa. Por que a gente está trazendo esse tema um pouco mais administrativo com vocês? Porque, em algum momento, vocês serão fornecedores,
para alguém que presta um serviço, né? Ou porque são registrados para uma empresa, ou porque têm contrato com essa empresa, ou porque dão informações para essa empresa. Mas, em outro lado, vocês também serão tomadores de serviço. E, pasmem, né? Quem tem um pessoal contratado trabalhando para a sua empresa, por menor que seja, vai estar envolvido no e-social. Então, às vezes a gente passa assim, vira curiosidade de um modo geral, né? Então, doutor, tudo bem? Tudo bem? Estou vendo que o senhor tem aqui 2 assistentes, 3 assistentes aqui no seu consultório, né? E tal. Como é que é isso? Como é que o senhor está vendo a questão aí do e-social? Isso é um problema do meu contador. É mesmo? O senhor tem certeza? Não, o contador vai resolver. Aliás, até para baratear o custo, eu deixei de contratar essas assistentes aqui no meu consultório, dentro da minha pessoa jurídica, e contratei todas como empregadas, né? No conceito empregadas domésticas na pessoa física. É? Vai ter problema. Mudanças desse tipo, para economizar no imposto, o governo é que está indo buscar. A gente vai falar um pouco desse negócio. Mas, só para ter uma ideia um pouquinho disto, tem um videozinho para entender como é que esse negócio funciona. Quer ver? Todos estão conseguindo ver? Alguém já viu esse vídeo? Levanta a mão. Teve 2. Dag Fien. Ik zie een school tegen Muito onze técnico. Ja, insecten. dat blieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Sorry. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Dat is, ik weet niet hoe eng. Bom, deu para ter uma ideia do que é isso, né? Então, na verdade, o Dave quis fazer uma experiência, foi lá, Noruega, enfim, Bruxelas, enfim, foi lá e resolveu dizer que sabia da vida de todo mundo. E quem quisesse saber um pouco da sua vida, podia sentar com o Dave e ele contava o que era. Na verdade, ele tinha um ponto no ouvido, né? E fazia todo aquele gesto de abraçar, proximidade, captar sinais, energias e tudo mais. Quando, de fato, a pessoa entrava, qual é o seu nome? Fulano de tal. Aí tinha lá a equipe do Facebook, já pegava o nome, entrava no site, na rede social, já puxava os dados e ficava falando para o Dave. Ela fez tatuagem de borboleta nas costas. Olha, ela fez isso aqui. Gastou €200 em álcool e que não sei o que, lá. E isso foi traduzindo. O que aparece no final? A grande revelação. Tudo que estava lá não era novidade para quem estava ouvindo. Por quê? Quem postou tudo foi a própria pessoa. E ainda tem algumas ingenuidades que a gente precisa medir, né? Para aquela menina lá, fala, vida amorosa interessante, 3, 4 pessoas. Aí ela responde, poucos sabem disso.
Estava no Face, né? Gente, a concepção, de uma certa forma, do e-social está muito parecida com isso aqui. Claro que nós vamos falar de uma condição mais técnica, não tanto de uma relação tão pessoal, entre aspas, né? Mas a relação técnica está nesse sentido. Tudo que tiver de informação no e-social foram vocês que colocaram lá dentro. Não tem nada que não seja de vocês. Vocês é que serão o fiscal de vocês mesmos. E o governo só vai trabalhar esse processo de uma forma automatizada. Uma coisa que a gente costuma traduzir dentro desse cenário é o seguinte: empresário brasileiro, o povo brasileiro, de modo geral, traduz muito das suas necessidades e vai fazendo as adaptações. Vocês já ouviram falar do jeitinho brasileiro, não falaram? Não ouviram? E vai fazendo muito dos seus ajustes. Então, hora faz assim, hora faz assado, muda isso aqui. Ah, esse daqui eu posso pôr esse documento depois. Você só será autuado dentro do modelo que a gente está vivendo até agora se houver uma fiscalização que vai até a tua empresa, até o escritório, enfim, na tua gestão, e te autue por um documento, por um dado que você não completou. Então, você depende de um fiscal ir até a empresa e te dar essa autuação. A gente vai falar de alguns exemplos aqui para vocês, né? O que vai acontecer aqui é que não tem mais, esse fiscal não vai precisar ir mais lá. O governo está desenhando esse processo dentro de um modelo que a gente costuma chamar de binário. O que é um conceito binário? A informática, o computador, esta é a base, binária, né? Você tem dois dados, número 1, número 1. Se os dois registrarem o mesmo número, sinal que está tudo certo, não tem nada de divergência. Entrou com o dado, um é número 1, outro é número 0, tem diferença, sai a autuação. Este é o conceito que o governo está usando no e-social. Não dependerá mais do fiscal ir à empresa para gerar uma autuação em cima desta condição. Você vai dizer para o governo se tudo aquilo que você está praticando é 1-1. Onde for 1-0, sai uma autuação automática. E o bom disso tudo é que você não precisa sair de casa. Você recebe no teu e-mail a autuação. Este é o conceito que o governo vai buscar lá na frente. Então, a hora que ele gerar uma autuação por descumprimento que você está dizendo que não cumpriu, automaticamente ele manda um e-mail para a tua empresa, para o teu CNPJ, enfim, dizendo, você descumpriu, toma aqui a autuação. É mais ou menos essa a concepção do e-social. Está dando muita polêmica? Claro que está, né? Sem dúvida que essa vai ser a discussão. Mas vamos lá. Então, aqui de uma forma mais rápida, então, o e-social é um instrumento de unificação da prestação de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Coisas que a gente trata de forma separada, aqui elas estão integradas. Vai receber um fiscal da Previdência Social, ele tem um foco. Recebe um fiscal da Previdência, do Ministério do Trabalho, ele tem outro foco. Recebe um fiscal da Receita Federal, ele tem outro foco. Beleza, hoje você trata assim. Dentro do e-social, esses três estarão integrados. Um fala com o outro, um mexe com o outro. Então a gente precisa perceber esta mudança que vai começar a existir no sistema, ok? Tudo que tem hoje de dados e informações que as empresas são obrigadas a fazer, e mesmo você, se tem algum empregado trabalhando diretamente, vocês têm que recolher tudo isso, né? GFIP, Fundo de Garantia, o portal do CAGED, Previdência Social, tem uma série de documentação. O governo quer reduzir esta burocracia, quer concentrar isso de uma forma mais consolidada. E a grande consequência disso tudo é que eles querem, hoje, né, tem dificuldade para garantir os direitos dos trabalhadores. Então, o governo quer garantir o direito dos trabalhadores. Para vocês que estão dentro dessa área mais previdenciária, né, o empregado vai completar o prazo de aposentadoria, vai ter que juntar a documentação, correr atrás de PPP, para entrar no INSS e buscar a sua aposentadoria. Não é assim que funciona hoje? O que o governo quer fazer com o e-social é o seguinte: quando o empregado atingir idade e condição de aposentadoria, o governo aposenta ele. Ele não precisa mais registrar documento nenhum, não precisa de nada para ir buscar a aposentadoria dele. É isso que o governo quer fazer, quer garantir o direito do trabalhador. Lógico que para garantir o direito do trabalhador, esse trabalhador tem que contribuir com o INSS. E é aqui que eles querem buscar os direitos do trabalhador. A segunda parte é que eles querem reduzir as obrigações dos empregadores.
8, 10 relatórios, 15 guias e não sei o quê, tá bom, vai virar uma só. Tudo vai estar dentro desse pacote, né? E ainda o Estado quer ter uma melhor qualidade nas informações. Só para vocês terem uma ideia, o que vai motivando essas coisas aqui, de uma grande parte, é dinheiro também, né? O governo cruzou uma informação, talvez para vocês não seja tão familiar, é GFIP, recolhimento do imposto do Fundo de Garantia, né? Pois é, entre a folha de pagamento que a empresa rodou e o recolhimento da guia do Fundo de Garantia dos Empregados, o governo detectou uma diferença de 4 bilhões de reais. A menor, obviamente. Ou seja, a folha tinha muito mais dinheiro para ser recolhido do que efetivamente foi recolhido. Portanto, tem trabalhador que não está recebendo o que está trabalhando. Tá? Estão pedindo para mudar de lugar aqui. Então, isso aqui para vocês terem uma ideia administrativa. Os objetivos, então, é garantir o direito, simplificar as obrigações e melhorar as informações do Estado. O que a gente precisa notar aqui, dentro de uma conceituação jurídica, é o seguinte. Todo fato é um fato. O empregado vai sair de férias. Isso é um fato. Só que isso está previsto na lei. Tem 30 dias de comunicação, 30 dias pode parcelar em 2 partes. Isso virou aí uma norma, né, que define. Então, o fato mais a norma vai virar um fato jurídico que tem que ser respeitado. E é este o objetivo que eles querem cumprir. Fato jurídico trabalhista, evento trabalhista. Então, a gente vai ver o que são os eventos iniciais, os eventos periódicos, como é que isso vai funcionar dentro do sistema de um modo geral. Então, havendo um registro do evento, isso assegura o direito do trabalhador. Portanto, o que o governo quer com o evento trabalhista é eficaz para o trabalhador, simples para o empregador e eficiente para o governo. Tudo bem aqui? Esta vai ser o resumo. Aqui se fecha os resultados da empresa em termos de folha de pagamento, gestão de terceiros, medicina ocupacional e tudo mais. Tudo isso carrega numa informação do E-Social que sobe para o governo. E estes ministérios é que estão envolvidos nas ações. Previdência, Ministério do Trabalho, Receita Federal, Caixa Econômica Federal. Tá? Essas 4 entidades é que estão envolvidas nessa perspectiva. Importante de saber aqui é o seguinte, né? O governo está trabalhando no E-Social já há um bom tempo. Começou no PAC em 2007, com a ministra Dilma Rousseff na época, né? Entrou lá como instrução, depois em 2010 eles colocaram isso como projeto. Em 2010 eles compraram um computador, mega computador, que é maior que o do Google, para vocês terem uma ideia, e que foi batizado de Tiranossauro Rex. Todas as informações que o brasileiro produzir estarão dentro deste computador. Até para ficar mais simples agora, eles apelidaram ele de Tyrex. Né? Já deu uma ajeitada legal aí. Tá bom? Então, tudo isso vai estar lá dentro. Como se diz, algumas empresas falam assim, pegou fogo no meu arquivo morto, inundou meu arquivo morto. O governo fala assim, beleza, eu tenho tudo guardado. Você não precisa se preocupar mais com isso. Eu tenho essa informação. Esse é o conceito que eles querem trabalhar. Tá bom? Então, como é que vai funcionar? É uma nova forma de registro de um evento, né? Então, vamos imaginar assim, a empresa roda a sua folha de pagamento, maravilha, tudo como ela faz hoje, não tem problema. Aí vai ter agora um segundo documento informatizado, em que ela vai transportar a informação da folha para o E-Social através de uma ferramenta chamada XML. E esta ferramenta é que sobe para o ambiente do E-Social e que o governo guarda as informações. É assim que vai transportar estes dados. Não mudou lei, só carga de informação. O jeito de fazer é que vai ser diferente. Agora, aqui a gente vai ter que entender a lei. Tá? Isso está dividido em evento inicial, evento periódico, não periódico e evento periódico. O que nós estamos falando de evento inicial? O cadastro da empresa. Está lá, local, endereço, CNPJ, blá, 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 blá. Tá bom, tudo lá. Aí vem mais uma informação, estabelecimento e obras. A empresa tem matriz e filial, a empresa é construtora, tem várias obras. Cada obra, cada estabelecimento vai ter que ter o seu registro de controle e ação. Veja que isso aqui muda, inclusive por isso aqui. Para que isso pudesse ser binário, o governo criou códigos. Este evento tem o código 10, esse evento tem o código 11, esse evento tem o código não sei o quê. Então, na hora que você coloca o número do evento, cruza com a informação que você tem,
sobe para o governo, bateu, não tem problema. Deu zebra, muda. Então, a rubrica que vai ser definida na ligação da folha de pagamento vai ser importante para o resultado do E-Social, como vocês imaginam. Lotação. Aqui já começa a mexer um pouquinho. Até hoje, você sabe onde o empregado está dentro da empresa. Então, a empresa está dividida em departamentos e o empregado A, B, C está no A, B, C está lá. Então, você sabe, dentro da empresa, formalmente, onde está cada um. Dentro do E-Social, isso vai ter que estar registrado. A tua empresa vai ter que estar dividida pelo PPRA, enfim, né, uma estrutura. Você vai dizer o que são aquelas condições da área, se tem insalubridade, periculosidade, local confinado, trabalho em altura, enfim. Você vai dividir tudo isso e vai dizer onde é que está isso e quais são as condições de trabalho dessa área. O governo vai receber essa informação por um código, né? E aí você vai ter os cargos dos empregados também, bem administrativo. Até hoje, as pessoas criam o cargo pela sua experiência de trabalho. Só que agora, este cargo vai ter que estar atrelado com o CBO. Todo mundo sabe o que é CBO, não? Classificação Brasileira de Ocupação, né? Então, chamar um cara de controller, né, como às vezes aparece na empresa, né? Puxa, você vai olhar no CBO, não tem esse título lá. Como é que você vai pôr essa adaptação do CBO dele, né? Então, a empresa vai ter que repensar e reorganizar internamente. Horário e turno de trabalho, também vai ser outro controle, um registro pesado aí, né? 8 horas por dia no horário e tal, não sei o quê. Não que ele vai controlar horário de entrada e saída. É claro que o governo quer essa intenção lá na frente, mas, por enquanto, você vai ter que dizer o horário. Isso aqui vai bater com um problema de adicional noturno, enfim, tem uma série de ações aí, né? Funções, tem que ter um resumo da função exercida, então você tem que pôr um detalhezinho. Veja que é uma carga burocrática forte, né? Existe hoje, só que ninguém faz, e agora vão ter que cumprir. Processos administrativos e judiciais, quer dizer, é a relação jurídica, né, da empresa, tem uma pendência para decidir uma área, enfim, tem lá, vai estar registrado isso aqui. Operador portuário é uma característica específica, então eles criaram um para esse, e o cadastramento inicial de vínculos dos contratos vigentes. Então, todos os empregados que são empregados da empresa no dia 1º de janeiro de 2014, se estiverem na empresa, vão ter que ter o registro dentro do E-Social cadastrado nesse sistema. Ok? Isso aqui é o que a gente chama de informação inicial. Quer dizer, abriu o sistema, isso aqui vai ter que estar lotado lá dentro. As grandes preocupações, e vocês sabem muito bem disso, por exemplo, quando fala em lotação, é transferência informal de um empregado de uma área para outra. Opa, pode isso? Não. Você vai ter que fazer, a empresa vai ter que fazer o registro da transferência dele. Quando isso acontece, para vocês, onde é que mexe isso? Na área de saúde ocupacional? Mudança de função, característica do trabalho, exames médicos diferenciados, dependendo da atividade. Então, veja que tem impactos administrativos que vão mexer com a atividade de vocês, tecnicamente. Então, tem que fazer o exame específico, tem que fazer a classificação, enfim, vocês já sabem do que eu estou falando, não vou me estender aqui. Quando muda cargo, também pode ser alguma coisa, horário, né? Enfim, vocês já entenderam o tamanho disso. As novidades estão aqui, estabelecimentos em obras, né, que vai ter que ter um cadastro específico, as rubricas, que vai cruzar o binário, como eu já falei para vocês, né, os cargos com link no CBO, né, e também as funções e os processos administrativos que também vão ter que ter link. Ou seja, se a empresa está questionando se uma área dela é insalubre ou não, juridicamente, né, enquanto ela estiver questionando, ela pode não pagar o adicional de insalubridade na área, porque ela está discutindo isso na justiça. A hora que sair a sentença vai dizer é ou não é, ou coisa que valha, dentro desse sentido. Só que se ela não registrar isto e não pagar, ela já está sendo condenada a pagar o adicional de insalubridade para o empregado. Então, se tiver um processo em andamento, tem que registrar. Não paga insalubridade em decorrência do processo número tal, rodando assim, assado, tal. Ok? Então, mexe aqui também com o departamento jurídico, tá bom? Os não periódicos. O que é não periódico? Quando acontecer, tem que lançar. Esse é o não
É o que a gente chama de não periódico. Admissão é uma coisa assim, né? Quando é que você contrata gente na tua empresa? Ah, pode ser dia 1º, dia 2, dia 15, dia 10. Enfim, qualquer dia, se tiver necessidade, você contrata o empregado, não é isso? É um não periódico. Aconteceu, tem que lançar. Acidente de trabalho. Aconteceu, tem que lançar, não tem? Vocês já sabem disso. Para vocês, então, nem se fala. Afastamento temporário, mesma coisa. Desligamento, mesma coisa. Você não espera fechar o mês para dizer que foi demitido alguém, né? O processo agora tem que ser automático e constante, né? Portanto, a admissão tem uma novidade interessante aqui, que mexe com vocês. Qual que é? Até o início da atividade laboral. O que significa isso? Ah, o empregado vai ser admitido no dia 10 do mês. As informações da admissão dele têm que subir para o e-social até o dia 9. Toda a documentação dele tem que estar lançada no programa do e-social um dia antes dele ser admitido. Toda a documentação, nós estamos falando do quê? Exame médico, classificação, documentação. Hoje as empresas, de um modo geral, têm uma necessidade muito grande de fazer, porra, preciso de 10 pessoas lá, manda aí. Aí, recruta, bota os caras, tá bom, gente, vai lá trabalhar, isso aqui, papapá. Bom, aí eu pego a carteira profissional, que é o documento mais habilitado de admissão, né? E todo o resto ele vai entregar ao longo do mês, mas já está trabalhando. Isso não pode acontecer mais. Toda essa documentação tem que entrar no sistema um dia antes dele começar a trabalhar. Não importa o dia que vai ser. Ok? De 30 a 1 dia, né? Essa é a diferença, tá bom? Acidente de trabalho. Dia seguinte é o acidente. Então, nós vamos precisar ficar ligado pra caramba se um acidente acontece no domingo, onde um empregado, num acidente de trajeto, sem autorização do Ministério do Trabalho, né, foi para a empresa para trabalhar e ele estava de moto e sofreu um acidente e virou trajeto. Tá bom. Se é no domingo, na segunda-feira, na hora que você chega, você tem o prazo para informar. E se é no sábado? Pois é, ou você informa no sábado ou você informa no domingo. Porque dentro da concepção da legislação é isso, né? Claro que as nossas facilidades como documento não registrado permitem que o acidente é no sábado, eu comunico na segunda, né? Eu gero o documento, coloco data retroativa, faço na entrada. Só que aqui, tudo isso vai estar conectado numa informação de computador. Bateu lá dentro, vai. Então, tá bom. O acidente foi no sábado, você comunicou na segunda-feira. A hora que essa informação chegar lá no governo, que o acidente foi no sábado e a comunicação na segunda-feira, já saiu uma autuação para você por descumprimento da comunicação do acidente de trabalho. Então, isso vai mexer com vocês em estrutura interna, como é que nós vamos organizar, quem controla isso, quem fica no plantão, sabe? Algumas coisas desse tipo, administrativamente, como é que você vai organizar. Tá? Bom, o temporário e o desligamento, você tem até 10 dias, dependendo. Temporário, porque você vai depender dessas datas, né? O afastado por INSS, os 15 primeiros dias está na empresa, aquelas coisas todas que vocês sabem, tem aí detalhes aí. O desligamento também vai depender. Se for um aviso prévio por prazo ou aviso prévio indenizado, também tem uma diferença. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe, porque isso é mais administrativo para vocês. Alterações todas que houver no contrato do empregado, da empresa, o ASO vai ter que estar cadastrado na conta lá, no número do empregado e controlado. Sabe aqueles pacotes de ASO que a gente faz? Pega 10 pessoas, cada um venceu uma data, e você vai assim, ok, vou pegar o departamento X e vou fazer o ASO de todo mundo nessa data. Aí venceu um com 2 dias, um com 5 dias, outro com 15 dias, né? Nem todo mundo tem o ASO na mesma data, até porque você está fazendo admissões, controles, tudo isso girando no sistema, não é? Não dá para juntar tudo, porque imaginou, aconteceu um acidente com um empregado, onde o ASO venceu um dia anterior. O sistema do governo vai pegar isso, e você vai ter um problema para explicar por que o atestado médico dele não estava regularizado. Então, nós vamos ter que ter um controle bem mais assertivo dessas ações do ASO. Você pode até querer juntar mesmo, né? Falar, tá bom, então agora já que nós vamos fazer hoje, então eu vou colocar todo mundo no mesmo departamento fazendo o exame no mesmo dia. Mas você não demite e não contrata? Demite e não contrata? Isso vai mudando a data do ASO do pessoal do mesmo jeito. Ou seja, a tua primeira ação pode ser única, mas dali para frente vai ter que ser individual. Não tem jeito.
Atividades desempenhadas, você vai ter que descrever. Aí ele mudou de função, você vai ter que alterar. Aviso prévio, né, já falei. Exclusão por demissão. Condição de trabalho diferenciada. Tem que trabalhar em altura, trabalho confinado. Você tem que estar cadastrando estas mudanças, porque ela é diferenciada para ele. Ou até mesmo quando a gente fala em contrato de trabalho, como a gente costuma dizer, ele não é empregado efetivo, ele é um PJ. É uma empresa prestando serviço para uma empresa. Isso é diferenciado no sistema, né? Estabilidade, todo tipo de estabilidade, seja ela médica, sindical, enfim, aposentadorias definidas. Trabalho sem vínculo também tem algumas coisas, ou autônomo, né? Vai lá para cortar grama só da empresa. Ok, você vai ter que ter um registro desse cara lá também, né? A gente vai falar um pouco dessas coisas aí. Reintegração, mesma coisa. Sabe qual é o curioso nesse trabalho sem vínculo? Tá bom, a gente está falando de empresa, né? Vamos falar de pessoa física? Né? Todo aqui. Eu vou fazer a pergunta, mas não precisa responder. Eu imagino que tem gente aqui que tem empregada doméstica, não tem? Vocês já estão ouvindo falar da lei da empregada doméstica, não está? Fundo de garantia, 40% de aviso prévio, da multa do fundo de garantia, aviso prévio, férias reguladas, vocês estão ouvindo falar disso. Vai ter que recolher tudo isso, não está? O que está acontecendo no mercado hoje? Virando diarista, não é? Certo ou não? Balança a cabeça. É isso mesmo. Todo mundo está saindo da empregada e virando diarista. Por quê? Porque ela não vai ter tudo isso. Se ela trabalhar até 2 dias para o mesmo empregador, ela não precisa ter registro. Então não vai ter fundo de garantia, não tem aviso para ela. Maravilha. O que aconteceu com as diaristas hoje? São espertas. Agora elas vão falar assim, diarista, perfeito. Quantos andares tem sua casa? 2 andares. Tá bom, R$100 por cada andar. Elas já estão abrindo isso, cobrando por andar. Mas eu moro em apartamento. Ótimo, quantos metros quadrados tem apartamento? Até 100 metros é R$100, acima de 100 metros é mais não sei quanto. Elas já mudaram a forma de comprar esse trabalho, já que ela não tem registro, né? Só que, imagina isso, R$100 por dia, trabalhando em 5 residências, são R$500 por semana, 4 semanas, R$2.000. Dinheirinho, né? Dinheirinho. Puxa vida. Aí, ela precisa comprar uma geladeira. E ela vai numa loja e compra a geladeira. As lojas, para ter uma facilidade e garantia de pagamento, aceita cartão. Quem que não tem cartão hoje aqui? Né? Vai lá e paga com cartão. A hora que paga com cartão, o lojista tem a certeza de receber, e aí ele vai emitir uma nota fiscal. Como é que se emite nota fiscal hoje? Eletrônica. O que vai na nota fiscal eletrônica? CPF. Aí o governo lá na Receita Federal, lembra que está cruzando informação? Ministério do Trabalho, Previdência, Receita Federal, Caixa Econômica. Aí o governo vai lá na Receita Federal e fala, como é que ela comprou uma geladeira de R$2.000 se ela não tem ganho para isso? Chama essa moça aqui. Como é que você arrecadou esses R$2.000? Eu trabalho de diarista. Mas quem que é? Fulano, ciclano. E cadê o RPA dela? Recolhimento de autônomo, né? Com fundo de garantia e INSS. Com imposto de renda e INSS. Veja onde é que vai parar o nível do controle quando a gente está falando de trabalho sem vínculo. Os cruzamentos de dados que o governo está fazendo. Isso aqui é parecido com o que o David está tentando fazer lá no Facebook, não? Você que está dizendo o que está acontecendo. Né? Não é ninguém que está lá sendo dedo duro. Pois bem, tudo isso aqui, na verdade, você tem que transmitir até o evento do fechamento da folha. A cada dia que acontece, a cada momento que acontece, você tem que entrar com essa informação no sistema. Tá? Claro, o governo é bonzinho, você não precisa entrar na hora que aconteceu. Você pode entrar durante o dia. o que vai exigir gente para fazer todo o tempo, né? Não tem outra forma de construir isso. Esse aqui é o fluxo da admissão, só para vocês entenderem que até um dia antes da admissão tudo tem que estar pronto. Claro, chegou no dia, o empregado não compareceu para trabalhar. Né? Você não mandou a documentação um dia antes, aí no dia seguinte ele não foi. E aí, o que você faz? Ok, pode cancelar, não tem problema. Só que você já mandou toda a informação, né? Você já trabalhou para isso. Pode cancelar, não tem problema. Eventos periódicos é a folha de pagamento. Não vou entrar nesses detalhes com vocês. Tem umas coisas interessantes aqui, porque
fala aqui em serviços prestados, serviços tomados, tudo isso agora vai começar a ser melhor controlado pelo governo. Então, você contratar um terceiro para prestar serviço, ou você ser contratado para prestar um serviço, vai ter que cruzar informações. A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente falar de gestão de terceiros. Este é o desenhão geral do fluxo. Eventos iniciais, eventos trabalhistas, eventos mensais, o sistema que carrega a informação, manda tudo isso para dentro do e-social no pacotão, né? Aí carrega as informações já para a Receita Federal, para a Previdência, Ministério do Trabalho, e distribui isso entre os órgãos competentes do governo, que é Caixa Econômica, blá, 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 blá. Tá? Esse é o fluxo do e-social que a gente vai conhecendo. Tá bom? O que são os produtos? Então, primeiro, que é uma folha de pagamento digital. Eles chamam de folha de pagamento porque ele faz uma cópia da tua folha, transcreve os dados e carrega a informação. Então, uma escrituração fiscal, previdenciária, trabalhista e os dados decorrentes disso. É digital, portanto, não é papel que você vai preencher e mandar. Você vai estar online carregando esses dados para o governo. Tá? Mas aí, tem aquele pequeno empresário, né? Microempresa, enfim, tem a folha de pagamento digital simplificada, que muita gente vai atribuir ao contador para fazer. Cuidado, porque o contador tem algumas características que eu não sei se ele vai amarrar tudo. Porque mesmo sendo uma microempresa, você tem informações de saúde, você tem informações de gestão de terceiros e ainda tem os dados decorrentes de toda a estrutura interna da microempresa. Ok? Então, cuidado com esta atribuição. Então, o simplificado, você vai ter que entrar lá no sistema e carregar também. Não sei como é que a gente dedica tempo para isso, né? Precisamos ter alguém um pouco mais especializado para fazer essas cargas de dados. Registro dos eventos. Então, quando acontece, você vai ter que cadastrar tudo isso, né? Tem um banco de dados com visão empregado, né? Então, você consegue lá a base de dados com a visão laboral do empregado e uma visão do contra-cheque. Ou seja, o teu empregado tem acesso via web a tudo aquilo que está sendo relacionado com o trabalho dele. Pagamento, contra-cheque, títulos, benefícios e tudo mais. Ele enxerga isso lá dentro, tá? Todo o tempo. As declarações de contribuição de tributos serão basicamente automatizadas, né? Então, recolher os impostos, encargos e tudo mais, você carrega a informação e ela já está automatizada. Portal do Trabalhador é um sistema de consulta das informações de empregados e autônomos, né? Então, também tem o empresário que pode olhar para tudo isso. Sistema de consulta da declaração, que é um portal do empregador, então ele consegue abrir o sistema e falar, estou em dívida, não estou devendo, mas não sei o quê, babá. Então tem mais esses negócios. Reclamatória trabalhista vai entrar dentro do e-social também. Tá? Então vai ter que abrir o desenho, a informação, o empregado reclamou, hora extra, adicional noturno, tudo isso vai ter que ter um cadastro. E o que é melhor dentro desse modelo, né? O juiz do trabalho vai ter um terminal na mesa dele, e o governo quer fazer isso em 2015, o juiz do trabalho vai ter um terminal na mesa dele, onde entrou uma audiência, ele vai lá e fala assim, empresa tal, parará, ele vai conhecer o histórico da empresa no processo trabalhista durante a audiência. A empresa paga em dia, a empresa fez muitas retificações, a empresa faz isso, ele vai saber o histórico da empresa. Claro que ele também vai saber, se for um reclamante contumaz, como a gente costuma dizer, né? Toda vez que ele sai de uma empresa, ele entra com um processo trabalhista, isso também vai aparecer lá. Né? Então, tem para os dois lados aí uma condição interessante. Tá bom? Plano de capacitação do governo. O governo está dizendo, vamos publicar tudo isso, papapá. Então, tem palestras, informações e tudo mais. E aí o Paulo, convidando a gente para vir falar aqui, nós estamos replicando um pouco o que era o papel do governo. Tá? E o atendimento integrado dos órgãos de administração, que é a Receita Federal, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho e INSS, Caixa Econômica. Ok? Aspectos técnicos, eu não sei se a gente vai falar muito disso aqui, mas tudo vai estar atrelado a um CPF como chave do trabalhador associado ao PIS. Esta vai ser a grande ferramenta. Né? Até brinco assim, tem empresa que usa uma codificação para cadastrar o empregado no seu sistema de folha. Né? Uns chamam de chapa, outros chamam de matrícula, outros chamam de registro. Né?
Cada número. Eu não sei se daqui para frente nós não vamos ter que ter, como esse registro, o número do piso do empregado, porque isso é que vai valer para tudo. Talvez essas matrículas sejam desnecessárias daqui para frente, né? Usa o piso e você já sabe tudo o que acontece. Aliás, grande parte dessas dificuldades aqui, a gente nem imagina o tamanho do rombo que é esse cadastro de PIS. Eu, enquanto trabalhava na Renault, junto com o Paulo, a gente fez um trabalho lá de afastamento temporário dos empregados em 2009, né? E 1.000 pessoas que nós afastamos do trabalho. Só que eles tinham todo um cadastro para colocar no governo, seguro-desemprego, as coisas todas lá. Ó, pelo menos umas 50 pessoas nós não conseguimos colocar no afastamento, sabe por quê? Divergência do número do PIS. Tinha empregado lá com 4 ou 5 números de PIS diferentes. Então isso aqui vai dar um trabalho para as empresas regularizarem que não vai ser fácil, né? Esse também é administrativo, só para vocês entenderem. Quando a gente chama regime de competência, significa que nós temos que pagar tudo que está dentro do mês. Quando a gente chama regime de caixa, é aquilo que está dentro do mês, nós podemos pagar, teoricamente, no mês seguinte. Cartão de ponto, só para a gente ter uma ideia. Como é que se fecha o cartão de ponto das empresas hoje? Para facilitar o processo, você fecha do dia 15 ao dia 16 de um mês, de 20 a 21, enfim, mais ou menos isso. No E-Social, não. Você vai ter que fechar o cartão de ponto do dia 1º ao dia 30. Isso é a competência. Você pode até pagar o empregado no mês seguinte, mas tem que ser do dia 1º ao dia 30, não é de 15 a 20, não é de 15 a 16 do mês. Então isso aqui vai mexer muito com as empresas em termos de gestão. Informação para vocês, tá bom? E aqui vem a grande notícia. É o vídeo do Dave. Confissão de dívida e geração dos documentos de arrecadação. Você é que está dizendo para o governo que não cumpriu a lei. Confissão de dívida. Ah, é? Ótimo. Está aqui o DOC, então, né, o DCTF, para você recolher a multa devida. Então, nós precisamos prestar atenção nesse negócio daqui para frente. Tudo bem, o pessoal está falando, mas está mudando data, está postergando, ainda não tem. Olha, pior do que não ter data, pior do que ter data é não ter data. Porque você não sabe exatamente como é que o governo está trabalhando na implantação disso. Imagine a quantidade de empresas que, quando se derem conta do tamanho do buraco e da quantidade de dinheiro na arrecadação que o governo vai buscar, o que elas não vão querer fazer para tentar se enquadrar no sistema. Como diz assim, não vai ter lenço para todo mundo que vai estar chorando. Não tem braço para fazer essa estrutura organizar. Então, vale a pena pensar antecipadamente como é que a gente se organiza para esse sistema. A gente vai falar um pouquinho de prazos aqui, tá bom? Bom, matriz, isso aqui também não é uma coisa que vai interessar muito a vocês agora. Isso aqui que chama atenção é a certificação digital procuração eletrônica. Então, existe já um sistema de procuração, subestabelecimento, utilização. Excesso por código, empresas do Simples Nacional,